A Bíblia está nos falando aqui que Deus mudou o cativeiro de Jó, mudou a história de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Esse texto já é bem conhecido, né? E a história de Jó, ela nos mostra, como foi dito ali, que o Senhor enviou aquele mal, permitiu aquele mal, né, sobre a vida dele, que chegasse à casa dele, porque Deus tinha algo para ter tratado, algo para ser falado. Deus queria se apresentar para ele de forma diferenciada. Deus conhecia o coração e confiava naquele homem. Então Deus permitiu aquela situação, mostrando para a gente que coisas ruins também acontecem a pessoas boas, mas que tudo está sob o controle, sob o domínio de Deus, e Ele é o poderoso suficiente para mudar toda a história, para mudar e fazer tudo aquilo que possa ter vindo em nossa vida de mal virar para bem. Tudo aquilo que possa ter vindo para produzir algo ruim, possa trazer algo benéfico sobre as nossas vidas e pode marcar a nossa história e a história de muitas pessoas. Muitas pessoas ainda são impactadas pela história de Jó. Então a Bíblia nos mostra isso, que precisamos estar na dependência de Deus, porque Ele pode mudar qualquer circunstância que estamos. Mas tudo isso dependerá muito do nosso posicionamento diante de Deus. E a postura de Jó fez toda a diferença. Se humilhou diante de Deus, ele teve um coração perdoador diante daqueles que o acusavam, diante daqueles que pesaram, atrapalharam um pouco a vida dele, ao invés de aliviar. Mas o coração dele era bom, e é esse coração que Deus quer que nós tenhamos diante dele. Um coração agradável a Deus, um coração que entende que a nossa luta não é contra a carne, contra pessoas, que a nossa luta não é contra circunstâncias podem ser obstáculos, exercícios de Deus para aumentar a nossa fé, para trabalhar em nosso coração, trabalhar em nosso caráter. Então precisamos entender, e quando entendemos isso, passamos pela prova dando glória a Deus, coisa que é difícil de fazer. Eu até podia estar falando com minha esposa, eu não dou glória a Deus pela luta, eu dou glória a Deus porque Ele me ajuda nela, porque Ele está comigo nela, mas pela luta, eu quero afasta de mim esse cálice, se possível, Senhor. Mas nós temos que dar glória a Deus porque Ele está conosco em todos os momentos, e a luta que vem sobre as nossas vidas, elas produzem frutos para a nossa vida. E nós precisamos ter um posicionamento diante de Deus diferenciado, para que não murmuremos, como foi o caso de Jó, para que a gente não maltrate, não pensa vingança sobre aqueles que às vezes foram instrumento do diabo, ou às vezes instrumento do próprio Deus, para trabalhar em nós alguma coisa que infelizmente foi preciso produzir dor para que fosse trabalhado. E a gente não pedir maldição sobre aquela vida que simplesmente foi um instrumento. Então nós precisamos ter esse coração diante de Deus quebrantado, perdoador, um coração curado, para que a gente possa, ao invés de amaldiçoar, abençoar pessoas, pedir as bênçãos de Deus àquelas pessoas. E porque a palavra nos ensina isso, que nós sabemos que no mundo espiritual as coisas de Deus, elas são contrárias a muitas coisas que nós entendemos aqui na terra. Muitas das coisas aqui na terra acontecem de uma forma, mas no mundo espiritual acontecem de formas diferentes. A Bíblia nos ensina isso. E temos aqui a vida de Jó restaurada quando ele orava pelos seus amigos. Deus mudou a sorte dele, e a Bíblia nos ensina isso, que a nossa sorte é mudada, e se nós queremos ter a nossa sorte mudada, a nossa vida mudada, nós precisamos nos entregar ao Evangelho, nos entregar a Cristo. A Bíblia nos mostra que, ao contrário do que muitos querem ser servidos, mas o Filho veio dar o exemplo que não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para ser tratados como reis, apesar de sermos filhos do dono da terra, dono, do ouro e da prata. Nós não viemos aqui para ser tratados como reis e sacerdotes, apesar de sermos separados por Deus para isso. Haverá o tempo que ocuparemos esse cargo, e espiritualmente já ocupamos esse cargo. O sacerdote é quem sacrificava, apresentava as orações, apresentava o sacrifício do povo. O sacerdote, nós somos substituídos reis e sacerdotes. Os reis são para reinar a favor do povo. Uns agem errado, e muitos de nós às vezes agimos assim. Mas o rei é para poder trabalhar em prol do povo, gerir a favor do povo. O sacerdote era para interceder a Deus pelo povo. E nós somos chamados a Deus assim, a agir dessa forma. É isso que Deus quer da gente. Mas precisamos entender que no mundo espiritual é diferente. Que é servindo
é que nós somos servidos, que é priorizando as pessoas, é priorizando a vontade de Deus, que nos tornamos prioridade diante dele. Muitos querem ser a prioridade, mas não dão prioridade nem a Deus. Querem que Deus atenda logo, Deus ouça logo, faça logo, mas eles não põem Deus à frente de nada do que eles fazem. E nós entendemos que no mundo espiritual é o contrário. Nós pomos Deus em primeiro lugar e as outras coisas não são acrescentadas, porque o Pai sabe que nós precisamos delas. Então, quando agimos assim, nós entendemos. Nós vivemos uma vida melhor, quando entendemos que nós não somos senhores, nós somos garçons do nosso Senhor. Estamos aqui como mordomos a entregar aquilo que Deus tem nos confiado, nos dado. E quanto mais nós fazemos isso, mais bênçãos de Deus vêm sobre as nossas vidas. Porque no reino de Deus é assim, é dando que nós recebemos, é crendo primeiro, antes de ver, é que nós vemos as coisas acontecer. Então primeiro tem que fazer, é caminhando, sem rumo, como Abraão fez, só pela fé, que muitas das vezes vamos ver os sinais de Deus nos seguindo, é plantando e chorando, como o Salmo 126 nos fala lá, plantando e chorando e caminhando, continuando fazendo, continuando servindo, continuando ajudando, mesmo sofrendo com pedrada nas costas, com desamparo das pessoas, com incredulidade de muitos, mesmo sofrendo, nós continuamos fazendo, porque fazemos ao Senhor. E quando olhamos para trás, nós vemos que aquilo que nós fizemos produziu uma grande seara, grandes frutos para Deus. Nós vemos os grandes sinais de resposta de Deus ao nosso trabalho. Então entendemos que agora podemos comer o fruto do nosso penoso trabalho no Senhor, o fruto que antes nós plantamos, com as nossas obras, com as nossas atitudes, com as nossas renúncias, com carregar a nossa cruz. E todo trabalho é assim. Primeiro você trabalha o mês todo, você vai, pega ônibus, você sofre, você se esforça. Depois que você se esforçou tanto, é que vem o seu salário, a sua recompensa. E no reino de Deus não é diferente. Primeiro nós plantamos, primeiro nós fazemos, em fé e obediência, e aí nós colhemos os resultados. Primeiro nós oramos, pagamos preço de oração, para depois as coisas virem a acontecer. E às vezes vai ser num dia, mas às vezes vai ser depois de um mês, vai ser depois de anos, que nós vamos receber a nossa vitória, a nossa recompensa, o nosso galardão. Mas nós precisamos entender que nosso trabalho em Deus nunca é em vão. Tudo que fazemos ao Senhor tem valor diante dele. Tudo que fazemos em amor a Ele é recompensado. Então nós, muitas das vezes, infelizmente, queremos colher, queremos receber de graça. Mas não é de graça. De graça nós recebemos o emprego, a oportunidade de pôr a mão no arado e não olhar para trás. De graça nós recebemos autoridade e poder para fazer em prol daqueles que Deus quer. De graça nós recebemos essa condição. E aí nós precisamos nos esforçar, porque o reino é pelo esforço, a paz, a justiça, a alegria do Espírito será construída em nossas vidas, em nossa família, através do nosso esforço diário com Deus. E ali nosso trabalho diário de orar um pelos outros, de ajudar uns aos outros, isso vai trazendo para nós recompensas. Mas o pagamento que nós vamos receber, o galardão de Deus, a recompensa de Deus é no final do nosso trabalho, da jornada. Nós recebemos durante a nossa caminhada, são vários pequenos adiantamentos de recompensa, para que a gente não desanime e veja que está valendo a pena e que vai valer a pena. Mas o acerto de contas é no final. Ali vamos prestar contas e receberemos servo bom e fiel. Sobre o pouco que eu te dei, você fosse fiel, você multiplicou, você ajudou, ensinou, abençoou as pessoas. Então aqui nós vemos que a Bíblia, mais uma vez, nos ensina que é abençoando que somos abençoados. Quando Jó abençoou eles e pediu a favor deles, é que ele recebeu o que ele tanto sonhava, o que ele tanto desejava. E ele recebeu muito mais do que aquilo que ele havia perdido. Então é orando, é intercedendo a favor de outras pessoas, que muitas das vezes nós receberemos os que nós tanto sonhamos. É muitas das vezes agindo assim, pensando nos outros e buscando dos outros, é que vamos receber o que o nosso coração tanto anseia diante de Deus. Pois os planos de Deus
para nós, Ele tem planos no nosso individual, Ele tem trabalhos no nosso individual, mas muitos dos planos de Deus para nós é no coletivo. E é por isso que Ele constituiu a igreja. É por isso que a oração é Pai Nosso, o Pão Nosso. É por isso que não podemos deixar de congregar, de estarmos reunidos. Porque é aqui que Deus, é estando junto, que Deus libera a bênção, a ordenança sobre as nossas vidas. Então é aqui que entendemos que a nossa oração tem poder, que nós precisamos da nossa oração. Se queremos muita coisa, muita bênção, muita mudança, nós precisamos de muita oração. Se queremos ficar de pé hoje em dia, diante de tanta coisa ruim que acontece à nossa volta, perto de nós precisamos de muita oração. Se nós queremos paz à nossa volta, nós precisamos de muita oração. Então não tem jeito. Nós precisamos entender e começar a agir e orar em prol das pessoas à nossa volta, para que a nossa vida se torne melhor. Porque quando entendemos que ao orarmos por alguém, orar por alguém é a grande oportunidade que Deus nos dá de sermos abençoados, quando entendemos isso, a coisa começa a mudar, a recompensa começa a vir mais rápido na nossa vida. Quando nós entendemos que o foco é interceder pelos outros e muitas vezes parar de pedir para nós conseguimos receber de Deus armas, condições, alimento, estratégia para continuarmos sendo instrumento dele na vida dos outros. Então é como eu sempre falo aqui, que se Deus te permitiu ver uma situação, se Deus te permitiu saber da necessidade ou do problema que alguma pessoa enfrenta, ou uma enfermidade, ou uma adversidade, ou uma separação, ou contendas, brigas, discussões, se Deus te permitiu saber de algo, é porque Deus está te dando a oportunidade e a responsabilidade de fazer alguma coisa. E assim fazer alguma coisa começa pela oração. Se Deus te permitiu saber de algo, que Ele quer usar você como instrumento para mudar aquela história, para mudar aquela situação, para fortalecer a sua fé e a fé das pessoas à sua volta, para às vezes fortalecer a fé daquela pessoa a quem Deus permitiu saber ou ver alguma coisa. Então nós precisamos mudar o nosso posicionamento diante de Deus e começar a agir. E muitas das vezes é assim: primeiro você vai lá, ora e depois põe em ação, entra em ação. Oração não pode ficar só em palavras. Nós precisamos ver qual é a atitude que Deus quer de cada um de nós. Então você imagina que se Jó teve a vida dele mudada quando ele orou pelos seus amigos. Tá certo que os amigos dele pareciam até já pareciam quase inimigos ali. Agora imagina o que Deus pode fazer na nossa vida a nosso favor, quando Ele nos vê orando pelo nosso próximo, quando Ele nos vê cumprindo o mandamento que Ele nos pediu, de ajudar o próximo, de orar por ele, interceder por aquele, de orar por aquelas pessoas que agem como nossos inimigos, ou que se levantam declarados como nossos inimigos. Imagina a recompensa que Deus pode nos dar, a mudança que Deus pode fazer na nossa vida. Se Jó orando pelos amigos teve a vida mudada, imagina o que pode mudar na sua vida, você orando pelos seus vizinhos perturbadores, você orando pelo seu parente que às vezes está lá envolvido nas drogas, nos vícios, preso. Imagina o que Deus pode fazer quando oramos por aquela pessoa que está presa na prostituição, ou com alguns distúrbios, ou prisões espirituais. Somos chamados a dar continuidade ao ministério de Cristo, e o ministério de Cristo, através do Espírito Santo, hoje que vive em nós, é esse. Nós precisamos, através desse Espírito, dar continuidade a esse ministério, que é desfazer as obras do diabo. Quando vemos alguém preso nos vícios, quando vemos alguém preso em necessidades, quando vemos alguém passando por problemas ou com dificuldade de entender as coisas, nós precisamos orar para que essa prisão espiritual, essa cegueira espiritual, essa amarração espiritual seja desfeita, esse laço seja desfeito, essa confusão seja desfeita. Ficou sabendo da necessidade de alguém, que o diabo está fazendo a pessoa de gato e sapato? Nós estamos aqui como intercessores e continuação do ministério de Cristo, vida de Cristo, para desfazer as obras do diabo. Então nós precisamos nos posicionar e não aceitar
não aceitar isso na vida dessas pessoas. Nós precisamos nos importar com elas, porque Cristo fazia assim, para que o nosso ministério tenha sucesso. Então, nós precisamos ajudar aos que não conhecem a Deus a conhecer a Deus. Nós precisamos trazer de volta aquelas ovelhas perdidas da casa do Pai, que não importa qual o motivo, se por abandono, se por maus tratos, se por pecado, se distanciaram de Deus, se por discussões dentro da igreja, saíram do aprisco de Deus, saíram debaixo do cuidado de Deus, da igreja. Nós precisamos orar e buscar essas pessoas de volta, aquelas que abrirem o coração para a palavra, as que resistirem, nós oramos por elas, mas as que abrirem o coração, precisamos buscá-las no mundo espiritual e no mundo físico, trazê-las de volta para esse hospital espiritual, para que elas sejam curadas, esse lugar de cura. Que a igreja é um lugar de cura, mas a igreja não é só um hospital espiritual para curar essas pessoas, onde já curados somos instrumentos de cura, mas a igreja também é o aprisco do Senhor, onde essas pessoas, como ovelhas perdidas, encontram um pastor, onde essas ovelhas perdidas encontram alimento, encontram sombra, encontram proteção, encontram consolo. A igreja é isso, ela deve ser um lugar de descanso alcançado, de apoio ao afligido, ao aflito, de consolo ao aflito. Então essas pessoas precisam voltar para a casa do Pai. Essas que se perderam, nós precisamos trabalhar em cima delas. Então o pastor Cristo, todos os dias, muitas das vezes nos leva para os pastos, em lugares diferentes, para pastarmos em lugares diferentes. Cada dia tem hora que parece que estamos realmente pastando, sofrendo em alguns lugares, mas é assim, o pastor leva as ovelhas em algum lugar onde tem água verdejante, mas até elas chegarem lá, elas atravessam um deserto, elas atravessam um caminho, elas passam por um processo, elas enfrentam desafios. Algumas, a história já mostra que algumas ovelhas se perdem, o pastor tem que correr lá e voltar atrás, buscar elas. Então é assim que nós espiritualmente, Deus, Cristo vai nos levar para receber o alimento espiritual, as experiências, que exercitam as nossas fé, os desafios, os obstáculos que nos dão a vitória. Ele vai nos levar ali. Infelizmente alguns se perdem, se machucam nessas lutas, como Jó, mas o bom pastor, ele sempre busca trazê-las de volta, e Cristo quer trazer essas pessoas e conta com a gente, trazê-las para esse lugar de descanso e proteção de Deus, que é a igreja, onde o lobo aqui não pode entrar e não pode tocar nessas ovelhas. Então nós precisamos trabalhar nessa proteção para que elas sejam curadas, instruídas, sejam curadas as suas feridas, porque é nesse aprisco que o pastor vai cuidar das feridas dessas pessoas, através da palavra que é ministrada, que elas são curadas, transformadas, instruídas no Senhor, para que possam caminhar hoje, amanhã e o dia seguinte, para que possam enfrentar novamente as rotinas do dia a dia, porque é assim. E nós hoje, como curados, somos chamados a ajudar Cristo nesse trabalho. Infelizmente muitos têm atrapalhado, mas nós precisamos ajudar. A seara é grande, muitas ovelhas estão perdidas, muitas estão doentes, outras presas nas mãos do diabo, nas mãos do lobo, e nós somos levantados por Deus, a cada culto, libertos para trabalhar na libertação desses outros cativos. Muitos de nós já estivemos presos com entendimentos errados, com posturas erradas, e precisamos, através do nosso testemunho, trazer o alimento para esses sedentos. Mostrar para essas pessoas que a palavra de Deus é um alimento que pode saciar verdadeiramente a fome que existe dentro deles. Muitos deles estão comendo lá fora, bolocas com os porcos, tentando achar nos vícios, nas drogas, na vida errada, uma direção, tomando atitudes erradas, casamento após os outros, discussões, separações e problemas atrás dos outros, não param no emprego, porque estão tentando buscar uma felicidade que só vão encontrar em Cristo, só vão encontrar na presença de Deus, e nós precisamos apontar esse caminho. Mas só vamos conseguir se estivermos chegando próximo deles com palavras amigas, com o braço estendido. Então nós precisamos melhorar o nosso bom trato com as pessoas, criar amizades, vínculos, para que elas aceitem de nós ouvir essa palavra, porque ninguém quer ser confrontado, mas quando você tem um amigo e ele fala uma verdade com você, desse amigo você recebe. Então nós precisamos nos tornar amigos dessas pessoas.
não é caminhar com o pecador, mas é amar ele, é se abrir a porta para que ele receba, ele te receba, para que você receba ele, para que você tenha a oportunidade de ganhá-lo para o Senhor. Não é caminhar no mesmo caminho, mas é trazê-los para caminhar junto de nós. Então nós precisamos libertar essas pessoas, mostrar para elas que chega de comer bolotas com os porcos. Na casa do Pai tem um alimento verdadeiro, tem um alimento de vida. Então nós precisamos trazê-las de volta. Então nosso chamado é esse, é buscar, é socorrer, é ajudar esses perdidos a enxergarem o caminho, a voltar aos passos verdejantes de Deus. Mas nós precisamos conhecer bem esses passos para que a gente não fique perdido na busca. Então por isso nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Então infelizmente assim, muitas das vezes, teremos que pagar preço de oração. Muitas pessoas, nós precisamos orar por elas, só que tem hora que a gente tem dificuldade de orar para a gente ora pouco para nós. Então tem hora que a gente ora pouco pela nossa família, pelos nossos amigos, nós precisamos orar mais por eles. Se for preciso parar de orar por coisas nossas, porque quando paramos de buscar as nossas e buscar as pessoas que precisam à nossa volta, o Pai sabe daquilo que nós precisamos e Ele começa a trabalhar para que a gente, entendeu que tem que orar pelo outro? Então a gente para de precisar, porque Deus nos dá para que a gente não precise nos preocupar com aquilo, para que a gente possa continuar nos preocupando com o certo, com as outras pessoas. Quando eu preocupo em orar pelo meu irmão que precisa do emprego, Deus me sustenta no meu para que eu não precise ser o próximo a necessidade do emprego. Deus trabalha a meu favor para que a provisão esteja na minha casa. E até para que eu seja provisão. Então, nós precisamos, não tem jeito, tem que parar para orar, tem que passar tempo orando, pedindo, Deus liberta, Deus transforma, Deus ajuda nessa situação, ajuda a tomar uma decisão. Deus cura aquela pessoa. Então, quando oramos por um amigo todo dia, por uma causa específica, e vemos aquela causa, aquela luta dele sendo resolvida, a nossa fé é fortalecida. Então nós precisamos tomar conta disso. Quando nós oramos por um parente, quando nós oramos por um amigo, para que ele se converta, creia e seja salvo, nós mudamos as coisas à nossa volta. Então às vezes teremos que ir e estender a mão, às vezes vamos ter que ir lá e oferecer uma ajuda. Muitas vezes é começar uma oração, mas nós vamos ter que ir lá estender e oferecer uma ajuda. Mas é oferecer ajuda, não é jogar na cara, não é apontar dedo, não é falar bem feito, mas é jogar na cara deles o amor com o qual nós recebemos de Cristo e fomos acolhidos por Cristo. Então muitas das vezes nós vamos ter que confrontar, fulano, muda de vida, olha o que você está fazendo, isso é errado, está acabando com a sua vida. Mas confrontar em amor, nós precisamos fazer isso. Isso está atrasando a sua vida, isso está acabando com a sua paz, com a sua saúde, com a sua família. Então meu amigo, Deus tem vida melhor para você, nós vamos ter que usar estratégias em amor. Vem comigo. Me segue, olha o que Deus fez na minha vida, olha o meu testemunho, o que Ele mudou em mim, Deus pode fazer com você também. Então nós precisamos usar o nosso testemunho. Deus pode curar, mudar a sua história, curar a tua família, e às vezes Deus vai curar a nossa quando começarmos a nos preocupar com o nosso vizinho. Às vezes Deus vai mudar os nossos filhos quando começarmos a orar pelas crianças que estão na rua, ou pelo aquele filho da nossa vizinha que está na droga. E Deus muda a nossa vida, ganha os nossos filhos, ganha os nossos cônjuges. Então é fazendo assim que nos tornamos verdadeiramente vencedores em Cristo. É ajudando as pessoas à nossa volta que Deus vai realizando os nossos sonhos. Então nós temos que ter essas estratégias e usar Deus, falar para as pessoas, Deus pode te fazer um vencedor, Deus pode mudar a sua história. O que deu errado até hoje pode mudar, mas não é desse jeito, não é insistindo nas mesmas coisas. Venha para Jesus, faça diferente. E através das pessoas vindo à nossa vida, elas podem crer. Então nós precisamos usar essas estratégias para poder ganhar as pessoas. E quando agimos assim, nós somos abençoados duplamente. Nós temos, quando nós oramos pelos nossos amigos, eles se curam, eles são transformados, nós temos amigos melhores. Quando nós agimos assim, nós temos vizinhos melhores, nós temos um bairro melhor, nós temos paz perto de nós temos parentes melhores, família melhor. E assim nós vivemos uma vida melhor, porque é uma família menos problemática.
Lugar de paz. Então, se você tem alguém na família que é problemático, é aquela pessoa que Deus quer que você ore por ele, mas é orar incessantemente até que Deus transforme aquela vida. Enquanto tiver vida, ainda é hora de orar, ainda é ter a necessidade de orar, ainda é possível Deus fazer, e nós precisamos acreditar. E se nós não acreditamos, nós não oramos. Se nós não oramos é porque nós não acreditamos. E se não acreditamos, não temos fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então quem não ora não tem fé. Porque não tem fé que Deus pode fazer, que Deus está ouvindo a oração, que Deus pode atender. Então essa pessoa não agrada a Deus. Se queremos agradar a Deus, precisamos orar. Então, quando entendemos isso, nós temos um bairro melhor, uma cidade melhor, causamos um benefício maior perto de nós, e aí, quando vemos esses benefícios, nos esforçamos mais. Então, quando nós fazemos assim, os nossos inimigos se tornam aliados, eles vêm para o nosso lado, nosso território, nosso bairro se torna mais seguro, pois o diabo não consegue brecha nessas pessoas para perturbar a nossa vida, porque pessoas transformadas perto de nós, ele não consegue tocar. Ele consegue tocar naquele que está em pecado, e aí é que ele nos perturba. Então assim também o Pai que está nosso Pai que está no céu, fica mais feliz com as nossas vidas. Nós, com as nossas atitudes, de irmos lá buscar os filhos pródigos e ajudar eles, a se alegrar com eles na volta, na restauração. O Pai fica feliz quando nos esforçamos para ganhar e buscar essas pessoas de volta para a casa de Deus, e fazendo isso em amor. E nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força de caminhar, é o que nos fortalece para vencer a cada dia, lutar, fazer as obras maiores. Então nós precisamos buscar essa alegria, e a alegria de Deus é com a nossa atitude em prol daqueles que Ele ama à nossa volta. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de sermos abençoados, orando pelos nossos amigos, orando pelos nossos vizinhos, orando pelo nosso próximo, orando para aquelas pessoas que precisam, para que elas sejam curadas. Então, quando Deus põe uma pessoa no seu caminho, começa a desabafar, começa a chorar, começa a contar os problemas dela, é porque Deus quer que você ore, que você console, que você oriente. Vai para Jesus, volta para Jesus, eu vou orar por você e Deus vai mudar essa história. Às vezes você nunca mais vai ver essa pessoa, mas só de você falar com ela que eu vou orar por você, Deus vai mudar essa história, e ela acreditar naquela palavra, ou ver aquela história sendo mudada, porque se ela acredita, a história é mudada. E se a história é mudada, ela pode nunca mais te ver, mas ela sempre vai lembrar que aquele dia, aquela irmã, aquele irmão falou isso comigo, minha história foi mudada, Deus mudou. Foi Deus que usou. E quando essa mudança acontece, mesmo que a gente não saiba o que aconteceu, bênçãos vêm sobre as nossas vidas e recompensa a nossa fé, ao nosso coração, a nossa disposição, ao nosso amor. Então, se Deus te deu essa oportunidade de ser abençoado, orando por alguém, não duvide, invista. Minha esposa está sempre aí orando com as amigas dela, estão sempre recorrendo a ela, porque vê Deus na vida dela, estão sempre pedindo ajuda, e ela está sempre orando, intercedendo. Eu também tenho uns amigos aí que estão sempre conversando sobre algumas coisas, tem um grupinho de oração, a gente põe o nome de fulano, de Bertano, orando por eles, porque nós entendemos que quando oramos pelas pessoas, Deus muda a nossa história, Deus muda o nosso cativeiro. Então ore pelos seus irmãos, ore pela sua igreja, ore pela sua família, ore pelos seus pastores. Ore pela situação na sua empresa, onde você está, no seu bairro, na escola, o teu filho. Nós precisamos tomar essa posição, entendendo que a oração tem muito poder, que a oração pode tudo. E a oração sem cessar, até ver a mudança acontecer. E assim como diz Romanos 12, 20 e o Provérbios também, quando nós fazemos isso, nós acumulamos brasas vivas sobre a nossa cabeça. A recompensa de Deus, como diademas de graça do Senhor, vem sobre as nossas vidas, porque a alegria do Senhor é conosco, e o favor do Senhor é sobre as nossas vidas, porque a nossa atitude é a que Deus quer, de olharmos para o nosso próximo. Então não aceite o erro sobre a sua vida. Se vier pensamentos errados sobre a sua vida, anule eles, não acuse ninguém, não busque culpados, não dê espaço a fofocas, mas haja ao contrário, não aponte dedo, estenda as mãos, não fale mal, fale só o bem, não diga mal de ninguém, não diga bem feito,
mas dê uma direção, dê o braço amigo, dê a outra face. Que a face que o mundo dá é bem feito, isso mesmo, merecido. Eu te avisei, mas a face do cristão é: não, vem cá, vamos orar, Deus vai mudar. Isso mesmo, antes tarde do que nunca, Deus tem tempo ainda, Deus ainda pode mudar a história. É levar a fé, acreditar na mudança. Então nós precisamos mudar. Não aceite o seu coração se alegrar com a derrota dos outros, com o castigo dos ímpios. Eles vão receber sobre eles essa recompensa, mas que não esteja nisso a nossa alegria, que a nossa alegria esteja na nossa salvação, naqueles que foram salvos. Não se alegre com a morte do traficante, com a morte de alguém ruim. Nós precisamos nos alegrar com a transformação deles, nós precisamos buscar a transformação deles. Nós queremos nos ficar livres dessas pessoas más, mas ficar livre com elas se convertendo para o bem, não com elas morrendo, sofrendo, porque elas são instrumentos, elas estão aprisionadas na mão do diabo. Quando entendemos isso, nós mudamos a nossa posição, nosso coração, a nossa atitude. Então não podemos nos alegrar com a derrota dos outros, porque se deixamos esse mal entrar no nosso coração, ele pode destruir a nossa fé, ele pode destruir a nossa santidade, ele pode destruir o amor de Deus em nós. Porque Jesus não olhava assim para as pessoas. Ele queria a restauração delas. Nós precisamos buscar restauração, sabendo que Deus pode fazer isso. Então precisamos proteger o nosso coração, guardar o nosso coração do mal, né, e deixar a nossa luz brilhar, a luz de Cristo, a vida de Cristo, a palavra de Deus brilhar através de nós. Então, como igreja do Senhor, nós precisamos buscar a libertação das pessoas, a transformação das pessoas, né? Libertar os cativos, os oprimidos, trazer a cura, anunciar o dia agradável do Senhor. Então é assim, através das nossas orações, desse posicionamento, que nós vamos saquear o inferno e tirar de lá os que estão aprisionados, os da nossa família, os nossos amigos, os perto de nós que estão aprisionados. É orando, porque orando, o diabo não consegue tocar, o diabo não consegue agir. Nós construímos um muro de oração, nós quebramos barreiras, quebramos grilhões. Orando, os anjos do Senhor vão agindo, libertando, transformando. Nós orando, o entendimento vai sendo aberto, o Senhor vai cercando os caminhos, cercando os passos, colocando pessoas boas no caminho, tirando as ruins do caminho dos nossos filhos, dos nossos amigos, e a vida deles é mudada. Mas é orando hoje, é orando amanhã, é orando depois da manhã, é orando, até que isso aconteça. Não podemos desistir, não podemos baixar a guarda. Precisamos cumprir o nosso chamado. Então nós, como igreja do Senhor, entendemos a importância disso e os benefícios disso. Então nós precisamos sempre, o Espírito Santo vem através dessa palavra nos alertar, nos chamar a esse entendimento que nós precisamos. Quer ser abençoado? Ore para que pessoas sejam abençoadas. Quer recompensas de Deus? Tenha um trabalho no Senhor. Lute por aqueles que estão à sua volta. E ao vermos eles libertos e transformados, eu tenho certeza que a alegria do coração de cada um de nós será muito grande de fazer parte disso. Não é tão bom, né? Com certeza alguns de vocês já experimentou isso, orar para uma pessoa e ela ser mudada, transformada, orar para uma situação, ela ser mudada, dar certas coisas. Não é tão gratificante você saber que Deus respondeu, Deus ouviu, ainda bem que eu orei, ainda bem que eu fiz parte disso, que eu não fechei os olhos, que eu não deixei passar. É tão triste quando você sabe de alguém, não ora, não fala nada, não faz nada para essa pessoa, depois fica sabendo que ela morreu daquele jeito. É tão ruim. A gente sente um peso no coração, porque o Espírito Santo nos mostra que deveríamos ter feito algo e não fizemos. Então que a gente não tenha essa tristeza, mas tenha a alegria do Senhor no nosso coração. Que o nosso posicionamento seja diferente. Os dias estão maus, o tempo está se aproximando, o amor de muitos tem se esfriado, e o amor da igreja precisa crescer para que seja visto e reconhecido. Então nosso posicionamento precisa ser visto. Nós precisamos agir rápido, porque perto está o dia do juízo do Senhor, mas muitos ainda podem se salvar. E o nosso testemunho, a nossa oração tem poder para mudar muita história ainda. Então que o Espírito Santo mantenha essa chama acesa no nosso coração. E que cada vez mais venhamos tirar tempo para isso.
Muitas das vezes nós oramos tanto tempo por coisas materiais, por bênçãos materiais, por situações materiais, e esquecemos de orar por situações espirituais. Como eu disse, às vezes a pessoa está cega num vício, está presa no pecado, e nós estamos lá buscando para Deus dar um carro melhor, uma casa melhor, me dar condição de mexer num telhado, numa pintura. Então nós precisamos, não podemos deixar de buscar algumas coisas dessas, porque são sonhos nossos. Mas nós precisamos entender que o foco é pessoas, o foco é vidas, e vidas transformadas transformam vidas.